Noise Earth é o projeto musical de David Santos, músico e compositor português que iniciou este percurso em 2005. Frequentemente descrito como um verdadeiro homem-orquestra, constrói as suas canções combinando voz, vários instrumentos e diferentes camadas sonoras, criando uma linguagem muito própria marcada pela intimidade e pela contenção. Ao longo de mais de 2 décadas tem desenvolvido um percurso singular na música portuguesa, com uma abordagem muito pessoal à composição e ao processo criativo. David, muito obrigada por teres aceitado o meu convite para vires ao Inglês a Mais. Obrigado pelo convite. Queria começar por uma pergunta que, que já tenho pensado há algum tempo para te fazer, que é relativamente ao teu processo criativo. O que é que vem primeiro? Uma inquietação ou uma ideia concreta? Assim, percebo que a palavra inquietação pode dar para muitas coisas, mas tendo em conta que nunca me vem, na verdade, uma ideia muito concreta, acredito que em relação a essas duas hipóteses será sempre a questão da inquietação. Normalmente, e falando da parte só de música, não é? Surge sempre de eu estar a tocar um instrumento, normalmente guitarra ou piano, e haver uma sequência de acordes ou uma sequência de notas que eu gosto. E vou guardando esses pequeninos momentos. Portanto, não sei se são inquietações, mas são pelo menos pequeninos momentos musicais que de alguma forma se destacaram em tudo aquilo que eu estava naquele momento a fazer. E acho que eu gosto muito das ideias concretas no final, e quando digo concretas é que tenham um conceito, que façam parte de alguma coisa, que existam até diversas ligações entre as coisas que não são assim tão óbvias, mas que pensei muito sobre todas as coisas, mas na verdade isso surge sempre, isso vai aparecendo. E eu procuro isso depois dessas pequeninas ideias e depois desses pequeninos momentos, mas não, acho que nunca me aconteceu até hoje, tirando eventualmente um ou outro convite para fazer alguma coisa em que me pedem musicalmente algo deste género, ou que a temática da canção seja sobre isto ou sobre aquilo, tirando esses momentos, que nem são assim tantos, vem sempre de algo nada concreto, mas que por algum motivo me chamou a atenção. Portanto, dirias que tens essas ideias todas a mais? Uma espécie de manta de retalhos que vais juntando quando vês a oportunidade? Sim, musicalmente tenho uma pasta onde, que diz, no computador e também tenho no telefone, que diz por usar. E Ok. normalmente nessa pasta do por usar ficam não só esses bocadinhos, ficam músicas às vezes de diversos projetos ou até mesmo de discos, mas que depois na altura do alinhamento ou do disco ou desses outros projetos não entra e vai para ali. Portanto, não sei se são. Há pessoas que têm ritmos de composição maiores do que o meu ou com uma quantidade maior. Portanto, não sei se neste caso são ideias a mais, vão sendo ideias suplentes ou ideias que ainda por trabalhar, né? Portanto, eu acho que há mais, não sei, eu acho que a mais, tendo a pessoa tempo, sempre tempo, há sempre tempo para pôr mais uma e, portanto, nunca estão a mais. São sempre, eventualmente, as suficientes para aquele tempo e todas elas merecem, entre aspas, o respeito de lhe darmos depois tempo suficiente para dali chegar a qualquer outra coisa. Imagino que haja muitas ideias que nunca cheguem de facto a tornar-se uma música. Tens algum processo em que tenhas a oportunidade de distinguir o que é uma ideia que fica pelo caminho daquilo que é uma ideia em que insistes até ganhar forma? Disseste uma coisa no teu concerto de Braga, não sei se foi exatamente isto que disseste, mas vou tentar lembrar-me o melhor possível, que é que insistes muito numa música até ela efetivamente estar acabada, ou seja, tens ali um processo algo perfeccionista. Portanto, como é que estes dois mundos, entre ter uma música efetivamente acabada e não chegar efetivamente a ser uma música, coexistem? Eles coexistem com a passagem do tempo, ou seja, ah, estando a bater, entre aspas, ou estando a trabalhar numa música durante muito, muito, muito tempo, chega-se a esse lugar em que se sente que já não se consegue fazer mais nada em relação àquilo. Quando digo mais nada, que é que a música chega a um resultado final, não é? Mas a verdade é que nesse processo eu normalmente costumo ser teimoso com as músicas, portanto, eu gosto de ter a facilidade ou gosto muito de apagar coisas, mas não apagar essa pequenina ideia ou essa inquietação, como tu disseste. Eu acho que se aquilo de alguma forma me chamou a atenção, acredito que poderá em algum momento ser útil para qualquer coisa. Agora, num processo de composição de uma música que parte sempre dessa pequenina ideia, mas onde se calhar no final, quando o disco sai, se calhar a música tem 20, 30 camadas a tocar durante todo o processo, se calhar existiram 60. Houve muitas que existiram apenas para que outras existissem. E, e essas que ficam no meio, pois isso tem a ver com o gosto da pessoa e por muito que tudo possa
ser bom tem que haver uma capacidade, e eu tento cada vez mais ser assertivo com isto, que é, experimento uma vez, fiquei na dúvida, vou uma outra vez, fiquei na dúvida, não é pôr num sítio onde depois pode aparecer, não, tenho que apagar e esperar que haja uma que não me dê dúvidas nenhumas. E portanto, eu acho que as músicas acabam por ser conjuntos de muitos pequeninos momentos de composição que não me deram dúvidas nenhumas quando lutaram, entre aspas, contra os outros. E portanto, nessa ideia que estavas a dizer de muitas ideias ou de ideias a mais, se calhar as músicas, para chegarem a um resultado final, elas sim passam por ideias a mais. Ideias essas que são suficientes para depois chegar a outra e chegar às tais. Isso depois depende, 20, 30, 40, 50 ideias que eu não quero mandar fora e que ficam como. Porque acho que esta ideia de fazer uma música e depois um disco, esta parte poética de a pessoa não conseguir refazer. Quer dizer, é possível hoje em dia, então com as plataformas digitais, a pessoa pode mudar o áudio de uma música que saiu há 15 anos. Mas acreditando que o disco ainda funciona enquanto objeto e que aquelas músicas vivem todas umas com as outras, essa mudança a acontecer numa não podia acontecer numa, tinha que acontecer em todas. Portanto, quando um disco sai, aquilo ficou ali. E eu acho bonita esta ideia de é um lugar de perfeccionismo ou de obsessão para chegar a alguma coisa que depois fica para sempre. E esse do ficar para sempre dá um peso de responsabilidade grande a cada um daqueles momentos, portanto, não posso ficar na dúvida se depois. Ou seja, se eu ficar na dúvida a meio do processo, vou ter dúvidas de certeza mais para a frente. Portanto, acreditando que se E não ficar na dúvida no processo, nunca mais vou ter dúvidas. Até agora tem sido sempre assim. isso é engraçado porque está de certa forma ligado àquilo que eu te ia perguntar a seguir, que é, tem esta questão da permanência, não é? Que já percebi que é um tema, certo? Porque sentes essa Permanência responsabilidade, em que sentido? Ah, no sentido em que fica para sempre, não é? sim, sim, E sim, sim, que claro, que claro, sim. fica está no mundo e tá. E sentes que a música continua a ser tua ou tens aquela perspectiva de artista de que é uma questão de interpretação de quem ouvir? Não, isso eu acho que é sempre a minha, ou seja, acho que aquilo, ainda por cima, cada música normalmente reflete um estado de espírito, reflete um disco, são muitos estados de espírito todos juntos, que na verdade são um estado de espírito geral durante aquele 1 ano, 2 anos que o disco demorou a fazer. Eu gosto muito que as pessoas se consigam apropriar das músicas, como eu me costumo apropriar das músicas que gosto, para fazer viagens, para contar histórias, para sentir coisas. Mas não tenho essa visão de que eu acho que a pessoa faz a música para ela própria, mas também faz muita música para os outros, não é? Porque lá está, eu a vida faz parte a música faz parte da minha vida quase desde sempre, com as músicas que eu gosto de ouvir. E portanto, claramente que quem a fez nem me conhece, sei lá, das músicas que eu ouço mais, não é? Mas aquela música é um bocadinho minha, mas eu acho que a música acima de tudo é daquela pessoa, portanto, gosto que as pessoas consigam viver a música, mas nunca será delas, não é? Mas isso não é uma questão, isso é, pronto, não sei. Tu, durante muitos anos, escreveste unicamente em inglês e mais recentemente decidiste também escrever em português. Sentes que isso teve algum efeito no teu processo criativo? Houve alguma mudança quando fizeste essa mudança de língua? Ah, é comum músicos dizerem que notam uma diferença grande quando fazem uma adaptação para o português, porque, sei lá, é como se estivéssemos mais expostos, talvez. Sentiste isso? O que é que sentiste exatamente quando passaste em alguns momentos para o registro em português? É assim, eu acho que são processos bastante diferentes, não na ideia de querer transmitir uma mensagem com a voz, juntamente com aqueles instrumentos, mas as palavras são diferentes, as métricas são diferentes, e mais que não seja nessa parte de composição, eu hoje em dia quase que sinto que esta pequenina inquietação, como tu disseste, fica bem se eu cantar em inglês e esta outra fica bem se eu cantar em português. Eu acho que a musicalidade das palavras não funciona bem em todos os registros. Agora, a questão da exposição que estás a dizer, eu acho, eu acho que é inevitável que pareça que estamos a falar de uma forma mais direta com as pessoas. Não que as pessoas não percebam o inglês, mas até a pessoa que está a cantar, eu, por exemplo, no caso que estou a cantar, eu quando digo uma palavra em português, parece que eu estou a pensá-lo um bocadinho mais do que quando eu estou a dizer em inglês. E eu sei o que é que estou a dizer em inglês, mas em português não sei porquê. Lá está, porque desde que comecei a falar, não é mais significado. O significado pode ser parecido. É que parece que a intenção com que digo a palavra
Parece que quando é inglês há ali uma pequenina barreira que não deixa que a intenção seja total. Mas não digo que não haja a intenção na mesma. Mas acho que há uma pequenina diferença. Mas eu sempre fui muito esquisito com as palavras em inglês, portanto, quando de repente apareceu as palavras em português, acho que mais esquisito fiquei. Também porque o português tem mais maneiras de dizer as mesmas coisas. Ahm, Parece que o inglês é um bocadinho mais matemático e o português mais metafórico, eventualmente. Não que não se façam as metáforas também com o inglês na mesma, mas parece que em português, pelo menos eu sinto, mas pode ser porque sou português, muitas diferentes maneiras de dizer a mesma coisa. E isso parece que aumenta o grau de dificuldade para conseguir chegar à forma exata de dizer aquilo que se queria dizer. Mas no resumo, o que senti um bocadinho é como a pessoa tocar guitarra e a seguir começar a tocar piano. Ou seja, é um sítio diferente em que, embora a pessoa esteja a fazê-lo com a voz, as métricas são tão diferentes, a procura das palavras é ligeiramente diferente, portanto é como se fosse um novo instrumento e uma nova forma de compor as coisas. Quando se faz uma coisa muito assim, muito martelada, não sei se percebes o que quer dizer martelada, mas sei lá, a pessoa está a Sim, sim. cantar e faz uma coisa em que divide muitas sílabas. É muito diferente dividir as sílabas em português ou dividir em inglês. E portanto é um instrumento diferente, é uma forma diferente de somar mais uma camada àquilo que já lá estava, porque na verdade no meu caso nunca comecei com voz, né? Pronto, mas pode acontecer um dia. Mas o que ganhei, ou o que senti foi isso, foi a descoberta de mais uma forma de dizer alguma coisa. Isso é uma perspectiva muito gira. Há alguma ideia, há algum tema ou alguma inquietação, como falámos há pouco, que ainda sintas que não conseguiste transformar numa canção? Não sei, isso nunca pensei assim porque eu não tenho uma lista de temas para usar nas músicas. Ou seja, eu acabo por ter aquela pasta das coisas por usar que maioritariamente é instrumental. E depois é esse instrumental que me põe a cantar melodias em cima, ou em inglês ou em português. E é essa pequenina primeira frase, primeiro certo que eu canto, que dá um bocadinho um mote daquilo sobre aquilo que a canção vai falar. Isso acabam por ser as coisas que normalmente estão à minha volta, as coisas que se calhar me preocupam. Se a pessoa fizer uma analogia nos discos todos, eu acho que existe algum tema central em cada um dos discos. E se eu pensar bem, esse tema central é um bocado aquilo que a minha vida poderia eventualmente ser naquele momento. Não de uma forma fechada, né? Mas, mas acho que esses temas vão surgindo com as coisas que estão à minha volta. Por exemplo, eu acho que nunca tinha feito, a não ser de uma forma, lá está, metafórica, músicas com um cariz mais político ou mais uma abordagem social àquilo que está mais à minha volta, da forma como as pessoas vivem umas com as outras. Acho que, e neste disco há três músicas que são claramente mais desse lugar. Antes disto, se calhar todos os discos eram muito fechados em mim próprio. A temática, os receios, os não os receios, o que é o futuro, o que é que não é o futuro, o que é o tempo, o que é que não é o tempo a passar, a não passar, lidar com o fim das coisas. Um, e essa mudança ou essa adaptação, na verdade, não é pensado, nem é uma inquietação guardada. Um dia vou fazer uma música sobre isto. Não Sobre isto, existe isso. exato. Ou seja, é essa primeira frase que surge, não sei de onde, como surge também esse acorde ou essa junção de notas, são coisas que estão na minha cabeça. E são elas que ditam depois a temática. Portanto, eu acredito que existam muitos temas sobre os quais eu ainda não falei, mas eu não faço a mínima ideia quais é que eles são. O que é que te continua. Quer dizer, Diz. O que é que queres dizer? Desculpa. não, ia dizer, se me fizesses uma pergunta sobre vários temas, eu sabia te dizer sobre que temas é que não falei. Sim. Não sei é sobre que temas é que irei falar um dia, não faço ideia. Porque isso depende Podias ter uma de bucket tudo. list de coisas que ainda não fizeste e que querias fazer Não tenho, não tenho. musicalmente, por exemplo. Mas tens, não de temas, mas uma bucket list de coisas que gostarias de fazer musicalmente? Ou pessoas com Não quem tenho, gostarias ou de seja, fazer uma música, por exemplo? tenho, isso tenho sempre várias ideias Ok. e várias Mas possibilidades, assim, aquele mas objetivo. Há assim, não precisas dizer qual, mas há assim algum objetivo que tu tenhas que penses, um dia vou fazer uma música com fulano e tem mesmo que ser. eu não Ok. consigo viver as coisas dessa forma. Não vejo muito, ou seja, com isto não quer dizer que eu não tenha objetivos ou que eu não pense gostava de fazer, ou seja, que eu não defina metas para atingir alguma coisa. Mas eu acho que é um bocadinho redutor para todo o caminho que a pessoa faz, a pessoa fazer as coisas em função de alguma É uma outra perspectiva muito coisa. gira. Quando digo alguma outra coisa,
é para chegar a algum lugar, nunca é muito assim. Eu acho que, hum, e a questão da permanência que estavas a dizer há bocadinho, das músicas irem ficando sempre, há outra questão, por isso é que eu quando perguntei, porque tu disseste permanência e eu fui para outro sítio. E é este lugar da pessoa não saber durante quanto mais tempo é que vai conseguir fazer, não só porque isto tem muitas variáveis, não é? Tem a variável da pessoa querer fazer, da pessoa sentir que consegue fazer, tem a outra variável das pessoas terem interesse em ouvir e, sei lá, e o mundo está sempre a mudar, as sociedades mudam, os estilos de música mudam, hum, e portanto, se calhar, a única grande missão era eu conseguir continuar a fazer isto durante muito tempo. E inevitavelmente, se eu conseguir continuar a fazer isto durante muito tempo, há muitas coisas que eu ainda não fiz que vou fazer e são pequeninos objetivos que vão aparecer, e aí estão as colaborações com este, com aquele, este estilo, esta temática, aquela temática. Agora não consigo pensar daqui a 3 anos, de certeza que aquela pessoa X ou Y me vai dizer que sim. Não consigo ver dessa forma. Acho que é o caminho todo para chegar a esses lugares. Claro que se vir uma pessoa, por exemplo, a questão da Milhanas neste disco, surgiu de eu ter feito um trabalho de uma coisa de uma oficina criativa em que éramos como é que são, os formandos, ou não sei como é que se diz, e eu ter ido ouvir a música dela e adorar a voz dela e a maneira como. Não só a voz, há muitas pessoas com boa voz, eu não sinto tantas pessoas que me toquem tanto quando dizem as palavras. E, eventualmente, há 2 anos antes deste disco sair, 2 anos antes que nós fizemos esse projeto, eu comecei a ouvir e pensei, aí gostava de fazer uma música com ela. Porque a voz dela é muito, não sei, é que se ela cantar em harmonia comigo, isto deve ser uma sensação de preenchimento total. E portanto aí há uma pequenina meta para chegar aí. Não que o disco seja para isso acontecer, porque também aconteceu o mesmo, por exemplo, com a Garota Não. Ou seja, as coisas vão acontecendo e a pessoa vai pensando. Não dá para ser tudo livre e tudo acontecer no momento, ou seja, as coisas para acontecerem têm que ser pensadas e estruturadas e dar-lhes tempo para elas irem acontecendo. Mas isso não ser o mote de tudo o que a pessoa vai fazendo, não é? Mas acho que é uma perspectiva ótima, porque normalmente pensa-se nos objetivos como essa coisa que norteia a vida, não é? E se calhar se começarmos a pensar um pouco ao contrário, eventualmente as coisas passam a ter um pouco mais de sentido, um pouco mais de propósito, e foi pelo menos isso que eu absorvi daquilo que tu acabaste de dizer. Não sei como é que são as gerações hoje em dia, ou seja, pelo aquilo que eu vou percebendo, eu comecei a tocar em 2005 e em 2005 eu tinha 23 anos, mas aos meus 23 anos não havia esta ideia de que se eu for a um programa de televisão, de um dia para o outro eu fico famoso, não havia esta ideia de que se uma música que eu fiz num vídeo com piada, se ficar viral, de repente toda a gente me conhece. Isso não acontecia. E, portanto, não havia. A ideia da meta principal era a pessoa conseguir fazer um disco, era a pessoa conseguir que esse disco estivesse numa loja. Depois desse primeiro disco, era que a pessoa conseguisse tocar ao vivo para mostrar esse disco, que pessoas pudessem conhecer, que a seguir a pessoa pudesse ter outro disco. E, portanto, a missão ou o lugar comum a tudo isto era que a pessoa fosse continuando sempre a conseguir ter, entre aspas, uma carreira na música. E, portanto, na verdade, foi isso que eu te respondi. Na verdade, foi isso que eu te respondi antes. E, portanto, às vezes perguntam-me quais foram os concertos mais importantes. É muito discutível, porque, claro que para quem desde miúdo que gosta muito de ver, ou seja, eu acho que para quem como eu, que sempre gostou muito de ver concertos, claro que poder tocar no Coliseu, poder tocar num festival de verão enorme, onde eu já vi muitos concertos, é sempre uma coisa intensa. Mas só se chegou ali pelos outros todos. E às vezes nos outros todos, até o concerto foi mais especial do que esse, que era o momento que a pessoa sempre imaginou como é que iria acontecer. Portanto, eu acho mesmo que esta ideia de que tudo pode mudar de um momento para o outro, a sociedade de hoje em dia diz-nos um bocado isso. Mas eu tento acreditar que a pessoa não pode viver à espera do momento em que tudo muda. Eu acho que tudo muda sempre um bocadinho. Isto não é conversa de chacha, eu acho mesmo isto. Eu, quando comecei, lembro-me de fazer o primeiro concerto num concurso de bandas. Ia, estavam pessoas a ver, que fixe. Agora que gostava de fazer um disco. Depois do disco estar feito, como é que o disco está nas lojas? Não tinha nenhuma editora, perceber como é que isso acontece. Depois do disco estar nas lojas, posso fazer pequeninos concertos a apresentar. O que é que eu posso fazer? Ou seja, a missão era sempre a mesma, era tornar a minha música real. E eu acho que a música é real, e em relação à tua pergunta de há bocadinho, por muito que a música seja sempre minha, não seja dos outros,
A música só é real quando faz parte da vida dos outros. E para fazer parte da vida dos outros, tem que haver um CD que as pessoas sabem que existe, tem que passar no programa de rádio, tens que ir à televisão, tens que ter conseguido fazer essas coisas todas, mas não todas ao mesmo tempo. As coisas têm que ir acontecendo e por muito que seja difícil, e eu vim da engenharia onde é tudo matemático e 1 mais 2 é igual a 3 e as carreiras funcionam numa lógica de carreira, né? Quem trabalha há mais tempo é mais valorizado, quem tirou mais graduações terá um ordenado maior. É tipo como se fosse uma escada social ou uma escada ou uma progressão de profissão matemática. Eu acho que as artes não têm nada disso e, portanto, isto é sempre um lugar de muitas dúvidas, diferentes das do É muito princípio, trabalho. mas é sempre o fio condutor. Eu acho que é aquele: é a pessoa conseguir continuar a fazer, ter prazer em fazer e perceber que as pessoas têm prazer em ouvir o que a gente teve prazer em fazer. Acho que é um bocadinho por aí. Não acreditas em Euromilhões, do ponto de vista de carreira, Musical, acho que não. claramente. Acho que podem existir, e isso, claro está que não posso negar essas coisas, né? Podem existir momentos que têm a sua importância, onde se calhar ah, disseste que sim a uma determinada coisa, que por ter conseguido, por ter acontecido, tiveste outras oportunidades. Uma pessoa que viu um concerto num sítio específico, que por acaso te correu bem, quis que tu fosses a outro lugar. Existem esses pequeninos euromilhões de as pessoas com quem tu trabalhas, que conhecem não sei quem e que pode fazer isso não sei quê. Ah, o teu técnico de som, a pessoa que faz o desenho de luz, todas essas coisas, tudo é importante para que aquilo que tu fazes seja impactante. Mas serão eventualmente pequeninas raspadinhas e não euromilhões. Eu dizia assim, do ponto de vista da antítese de ficar famoso do dia para a noite, que é uma expectativa que eu acho que nas gerações mais jovens acontece. Há muito aquela coisa de ser famoso. E isso era uma coisa que eu te queria perguntar, que é, alguma vez, quando começaste a fazer música, imaginavas que terias a projeção que tens hoje? Imagino que isso não fosse um objetivo, por todas as coisas que já me disseste, mas era algo expectável para ti de alguma forma? Em algum momento isso foi algo que tu anteviste? Ou foi acontecendo e foste agregando? Essa é uma coisa que é verdade, que é qualquer pessoa que faça músicas, o que ela mais quer é que as pessoas ouçam as músicas. E portanto, eu adorava que todas as pessoas que existem no mundo, todas elas, uma vez na vida, tivessem tido a oportunidade de ouvir uma música minha e fazer de uma música minha algo na vida delas. Eu adorava que isso acontecesse, e para uma coisa dessas acontecer, eu teria que ser famoso a uma escala galáctica, não é? Ah, mas isto não é por essa questão de ser famoso ou não ser famoso, é esta ideia de a pessoa sonhar com que a nossa música chegue às outras pessoas. Quando eu comecei, e se calhar muito porque os meus pais, por muito que ouvissem música, e há essa parte que virá deles, mas não são músicos, portanto eu não tinha nenhum músico na família, eu não sabia sequer o que era viver da música, não sei. Isso eu não sabia, não cresci com essa realidade. E portanto havia os músicos que eu adorava, que eu via na televisão, que eu ia ver os concertos, podia eventualmente imaginar o que é que será que eles sentem quando entram pelas laterais do palco e vão cantar para as pessoas, poderia sentir isto, mas estava muito longe uma realidade que me mostrasse que isso seria uma possibilidade. Agora, eu acho que a pessoa lá está, eu fiz sempre, ou continuo sempre a fazer da melhor maneira que eu consigo fazer, com este fio condutor de o melhor que eu consigo fazer, conseguir chegar da melhor maneira possível ao maior número de pessoas. E portanto, tendo em conta essas variáveis, se elas correrem bem, a pessoa vai ficando mais reconhecida. O caminho é sempre tentar que mais pessoas gostem e que mais pessoas usem, entre aspas, a minha música para a vida delas, né? Acreditando eu que a música tem esta capacidade de ser a banda sonora de diversas situações. Agora, se eu não faço hoje em dia as tais metas de. É isso que eu estava a dizer. Essas tais metas de espero que daqui a 2 anos mais X pessoas me estejam a ouvir por mês aqui e ali. Se eu não consigo fazer isso hoje em dia, muito menos faria isso antes. Eu acho que isso é um. Quando muitas pessoas ouvem ou quando muitas pessoas reagem, é inevitável a pessoa ficar contente e satisfeita, e o contrário também acontece, quando de repente a pessoa sente que algo que fez é ligeiramente mais inconsequente, independentemente de tentar perceber o porquê, e o porquê não poder não estar diretamente relacionado
com a falta de empenho ou com a falta de qualidade, hum, o mote tem que ser aquele outro, é a pessoa fazer da melhor maneira que consegue e não ser por esses objetivos, que na verdade, como eu te disse, não sei se há algum músico daqueles que eu conheço, se lhe dessem a oportunidade de a tua música ser ouvida por todas as pessoas que existem, acho que ninguém iria dizer que não, porque o objetivo é que aquilo que vem deste lugar que a gente não sabe o que é, pois há pessoas que podem Seja querer uma consumido. projeção. Não é bem consumido, é que pois as pessoas têm, acho que têm diferentes perspectivas sobre o que é a música ser ouvida por muitas pessoas ou não. Mas pode ser ganhar mais dinheiro porque os concertos ficam mais caros, tocar para muito mais pessoas. Eh, eu ainda tenho a visão que tinha quando era mais novo, que é esta ideia de a música integrar a banda sonora da vida das pessoas, daquilo que elas. Pois há músicas e músicas. As minhas, acreditando eu, que têm uma capacidade mais ou menos cinematográfica, se todas as pessoas um dia fizessem uma viagem de carro num sítio bonito a ouvir uma música minha, era uma boa meta. Como é inalcançável, é das boas, porque nunca vou estar satisfeito nesse campo. É uma pergunta um bocado complicada de responder, porque no meu caso, pelo menos já são 20 anos sempre a tentar fazer da melhor maneira possível aquilo que eu um dia achei que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E isso não é só os concertos, não é só que as pessoas ouçam, é também o período de composição das coisas, é também o período em que as tais ideias soltas aparecem e de repente a pessoa fica arrepiada e diz assim, ei, isto ficou muito giro, ou isto ficou muito bonito. Uh, isso, eu acho que isso também é, não é só fazer, lá está, nunca é fazer para de repente acontecer aquela finalidade. Também há muito prazer no processo. E se calhar a engenharia até me deu um bocadinho isso, por muito que seja uma coisa muito matemática, o técnico não é propriamente um. Tem disciplinas que até são mais ou menos difíceis, e, mas são coisas que são giras de aprender. E acho que todo esse meu processo também me deu esta ideia de que o lugar final ou a meta é uma coisa fixe, mas o processo tem que ser fixe. E o processo na música e na composição de música é realmente muito gratificante ou muito bom. Quando tu eu gosto de ter quase um horário normal e todos os dias ir fazendo isto quando estou a fazer um disco. Agora estou a fazer outras coisas de bandas sonoras, mas pronto. Mas no dia a seguir, a pessoa ouve o que fez no dia anterior e tem um sentimento de isto ficou fixe. Isto é, ou seja, isto é tipo, é um bom sentimento. Quando é que exatamente está esse clique de: "Ok, estás a fazer engenharia", tanto quanto sei, trabalhavas na Siemens, a música sempre esteve presente, mas há um momento em que a música efetivamente começa a ganhar um espaço diferente na tua vida. Percebo também que o teu primeiro concerto foi no dia 19 de março e o teu pai era o teu técnico de som, tanto quanto Uhum. pude apurar com alguma pesquisa. Como é que é esta transição da engenharia para passar de ser o David Santos, engenheiro, para mais homem orquestra? Eu acho que é uma coisa que foi acontecendo. Ou seja, eu acho que esse interesse pela música, no geral, desde muito novo, foi sempre existindo e foi sempre eventualmente sendo alimentado com bandas com amigos, juntar-me ao fim de semana com amigos meus para tocarmos versões disto ou daquilo. Se calhar, assim, a primeira banda, não é que se chame uma banda, sim, mas que juntámos quatro amigos para tentarmos tocar alguma coisa, foi eventualmente para aí aos 15, 14, 15 anos. Uh, e isso foi isso foi estando sempre lá. Eu, se calhar, depois quando entrei no técnico, foi quando depois tive a banda mais séria. Quando digo mais séria, é que alugámos uma garagem, construímos um estúdio, fizemos bastantes músicas, fizemos um concerto, acho eu. Eles depois continuaram, mas depois houve uma altura que eu saí, mas a música foi estando sempre lá. Enquanto a questão da engenharia também ia acontecendo, acima de tudo porque eu no liceu tinha ido para a área de ciências e a minha escola era também ao lado da faculdade para onde fui depois, e se calhar essa questão de não ter nenhum. Não sei, também nunca fui muito desta ideia de agora não quero fazer nada porque eu só quero ser músico. Acho que nunca tive também essa capacidade de me impor a mim próprio com esse tipo de coisas. Mas nunca fui deixando de fazer ou de tentar fazer aquilo que me dava mais prazer. E eu acho que quando eu acabei o trabalho final de curso da primeira licenciatura, que foi de 2000 a 2005, na altura os cursos ainda eram de 5 anos, foi precisamente em 2005, quando eu acabei o curso, que fiz o primeiro concerto no tal Termómetro Unplugged, que era um concurso de bandas. Ah, Depois foi daí que eu fui para a Siemens. Ah,
Depois, mais ou menos nessa altura, com os concertos que ia tendo de um pequenino EP de 3 músicas, que tinha sido o que tinha enviado para esse concurso, tive o tal objetivo de gostava de fazer um disco grande, de ter mais músicas para tocar naqueles concertos que estavam a aparecer, das minhas participações nos concursos de bandas, dos contactos que ia tendo. Na altura percebi que na Siemens, não ia conseguir, ou não estava a conseguir ter o tempo necessário para conseguir fazer a questão do disco. Tentei ficar em part-time, não era possível porque não eram as regras da empresa, então despedi-me na altura e voltei para a faculdade, para fazer um mestrado. E nesses um ano e meio desse mestrado em cima da licenciatura, a música continua a acontecer. E nisto já estávamos em 2008. Portanto, saiu o primeiro disco. Acabei o mestrado e ainda na mesma faculdade inscrevi-me numa bolsa de investigação e tive mais 2, 3 anos nessa bolsa de investigação e a música foi acontecendo ao mesmo tempo. E depois houve ali uma altura em que felizmente eu já tinha o disco de 2008, tinha outro EP de 2010, tinha muitos concertos, ia tendo já alguns convites, a questão do José e Pilar, por exemplo, também já foi nessa altura, ia tendo alguns convites para peças de teatro, para pequeninas coisas, e eu gostava de dizer que sim a tudo, porque tudo era música, tudo era, não consigo explicar muito bem, mas tudo era um lugar de eu também me descobrir um bocado naqueles caminhos todos. E portanto houve ali uma altura de decisão em que eu podia ter renovado a bolsa de investigação e como o meu coordenador de bolsa de investigação, que foi sempre incrível, tinha muito esta coisa de que percebia que eu gostava muito da música e, portanto, conseguimos fazer ali um bom equilíbrio de o meu objetivo é fazer este, trabalho aqui, mas se eu tocar à quinta, à sexta e ao sábado, vou no domingo, fico na segunda até mais tarde e ele nunca me pôs entrave nenhum em relação a essas coisas. E, portanto, houve uma altura em que eu pensei, ainda me inscrevi para a bolsa outra vez e depois pensei, não, se calhar devia tentar perceber se dá para congelar e vir para o ano, ou vir daqui a 6 meses, e ele disse-me que sim. E foi na altura em que eu me desapeguei ligeiramente da engenharia, isso em 2012. Pronto, e foi até agora. E depois foi isso, é como se fossem duas de um caminho, não é? Um está aqui em baixo, que é a música, e este seria a engenharia. E enquanto um foi subindo, o outro não é que fosse descendo muito, mas este foi subindo, subindo, subindo mais, até que ganhou ali uma posição de destaque, e eu consegui fazer essa tentativa ou essa ideia de tentar perceber o que era. Não era bem sequer a ideia de perceber o que é só fazer música. Era, eu tinha tantas coisas para fazer que eu queria ter tempo para as conseguir fazer todas. E saindo da bolsa e ficando só com a música, acabei por ficar só a trabalhar na música. E assim foi acontecendo, e depois aconteceram todos estes discos e todas estas coisas. Daquilo que vais partilhando, as coisas parecem acontecer de uma forma mais ou menos orgânica, ou seja, vais fazendo como vais sentindo, pelo menos é aquilo que eu interpreto daquilo que me tens dito até agora. Mas, como é que tu decides ou acontece fazer música sozinho? Porque começaste por ter bandas, isso começou por ser uma questão coletiva e desde que te conheço como Noiser, tu fazes a tua música apenas contigo. Cantas, tocas, produzes, etc. E surgiu, eu tinha essa banda eventualmente no primeiro, segundo ano do técnico, portanto, eu entrei em 2000, portanto 2002, para aí, e houve esse tal concurso de bandas em 2005, que eu devo ter concorrido em 2004, que se chama Thermómetro Unplugged, que hoje em dia é para todo o tipo de bandas, mas na altura era verdadeiramente unplugged, portanto era uma coisa sem amplificação nenhuma. E eu não sei porquê, não sei quem me terá falado do concurso, mas eu pensei que era fixe gravar 3 músicas que eu tinha num CD. Na altura tinha uma mesa de mistura que aquilo saía logo em CD e não sei o quê. Gravar aquilo em casa e mandar para esse concurso. Eu acho que se eu não tivesse sido selecionado para esse concurso, onde depois nem sequer passei, ou seja, toquei a primeira semifinal e foi a tal do dia 19 de março e depois não passei à final, hum, se calhar nada teria acontecido. Eu acho que ali no princípio, tendo em conta que eu não sabia o que era poder fazer a minha própria música, não sabia muito bem nada de nada, ou seja, gostava de tocar. Esse amigo meu com quem eu tinha a banda, depois também entrou comigo para as Imãs na altura, e nós chegámos ali às 4h30, 5, como ainda por cima a sala de ensaios era perto do sítio onde trabalhávamos. Era acabar o trabalho o mais depressa possível para irmos para ali, ensaiar, tocar, fazer barulho, não sei o quê. Portanto, havia toda este fascínio em cima desta situação de música, mas nesse início acho que houve muitas pessoas que foram sendo importantes
não que me levassem para um sítio qualquer, mas de me motivarem a mim próprio. Eu acho que o facto daquele júri, que eu nem nunca soube quem é que era, que selecionou aquele CD numa caixa preta assim grande, com um desenho que a minha prima tinha feito, deu assim meio em rabisco. Aquele júri, se não tivesse selecionado, se calhar eu nunca tinha feito nada. Porque aquilo foi, não é que fosse em brincadeira, mas foi muito envergonhado que eu enviei aquilo. Esse primeiro concerto foi também, esse do 19 de março, também foi muito envergonhado. Mas depois um amigo da minha namorada que eu tinha na altura começou a aparecer na internet e criou uma net label, que era uma editora pela internet, e ele gostou muito dessas 3 músicas, das quais eu tinha bastante, não é vergonha, mas eu sei lá o que é que aquilo era. E algures em 2006, ele quis que essas 3 músicas saíssem nessa editora dele, que era uma novidade astronómica, que era isto de temos um site, as pessoas entram no site e conseguem ouvir as músicas sem ter que ter o CD. Então Que pessoas hoje que em dia é conheciam. banalíssimo, não é? Pois, mas na Mas há altura uns anos mas não atrás era havia não havia super nenhuma plataforma inovador. de streaming. Depois outra pessoa muito importante também foi o Luís Nunes, que na altura tinha os Jesus da Misunderstood, depois o Walter Benjamin, e que hoje em dia é o Benjamin. Ele também ouviu essas tais 3 músicas em 2006, e eu tinha 23 e ele tinha 18 ou 17. E ele era muito, muito apaixonado por música também, e ele dizia-me: "Aquela música é assim, não tens de fazer agora um disco e não sei o quê". Portanto, essas pessoas, tanto o Tiago Sousa da Netlabel como o Luís, fo foram-me mostrando, se calhar eles também não têm a noção dessa importância, mas foram-me mostrando que era relevante aquilo que eu tinha feito ali. E então, foi na altura em que eu saí da Siemens e comecei a gravar o disco novo com ideias assim soltas, sem saber muito bem o que era o disco. E fiz o disco em 2008. E foi assim. E nessa altura já eras mais Earth? Sim, o primeiro nome, o primeiro concerto, esse do Thermometer Unplugged, era Noiserve 0.0. Porque Noiserve vem de, se tu virares Noiserve ao contrário e trocares o E com o R, é version. E aquilo seria version 0.0, porque seria a versão beta, a versão zero, de qualquer coisa que eu não sabia o que é que era. Depois, nessa altura, na Antena 3, eles diziam 0.0, O.O, diziam em português, diziam em inglês, e eu tirei o 0.0 e ficou só Noiserve. E assim ficou. E assim foi acontecido. Depois eu acho que todo o percurso, e em relação à questão do meu pai que estavas a perguntar, o meu pai trabalhava em videoconferência na PT, e lá está. E eu, embora tivesse tirado um curso que tinha coisas de eletrónica, mas eu era um bocado nabo nesta ideia dos cabos e das ligações e dos microfones. Como há muitos músicos que também são, porque não, que se não tens uma experiência de perto mais técnica, às vezes é meio complicado perceber como é que as coisas funcionam. E quando eu tentei ensaiar esse primeiro concerto, tinha que o ensaiar em casa, e o meu pai tinha um anexo na garagem, e era aí que eu ensaiava, e foi aí que ele me dava opiniões, e que eu tinha uma mesa de mistura muito, muito pequenina, onde se fazia o som, e como ele era a pessoa que estava mais próxima de mim naquele momento a ouvir aquelas músicas, fez sentido que ele fosse fazer o som desse concerto, para perceber, e depois acabou por ser, lá está, como muitas coisas na minha vida vão acontecendo, ele depois fez os concertos praticamente todos até 2011, 12. Depois o Miguel Pereira, que é quem faz o som agora, entrou em 2013, mas ainda tive ali uma outra pessoa que fez o som a meio, mas ele ainda fez muitos desses concertos todos do princípio. E tanto ele foi descobrindo, quer dizer, ele tinha uma noção de áudio muito, muito superior à minha, mas também fomos percebendo mesmo esta questão dos loops e não loops. Eu descobri a Loop Station, hoje em dia é uma coisa muito mais banal ou muito mais comum, mas na altura, a primeira que eu tive, comprei acho que em 2006, foi porque fui a uma loja de música quando eu ia comprar uma guitarra e um amplificador, e vi lá uma coisa nova, e o senhor disse: isto agora aqui esta coisa nova que permite consigas ensaiar sem precisar, como é que ele disse? Consigas compor sem precisar de um computador, porque podes gravar para aqui as tuas ideias. E eu, mas como é que funciona? Então ligas a guitarra e tocas. E eu comprei aquilo para experimentar, e daí percebi que para tocar o primeiro disco, que já não era só de voz e guitarra, era giro esta questão de incluir outros instrumentos. Como é que vou fazer isto? Então meto numa mesa, uma mesa vai para ali. Toda essa construção e toda essa ginástica técnica, que não é que fosse muito complicada, mas que eu fui também descobrindo à medida que fui fazendo as coisas. Aí foi feito muito em parceria até com o meu pai, que ele dominava esta questão dos cabos. Ainda hoje em dia, se eu tenho algum problema, ele sempre foi aquela pessoa que arranja as coisas todas, não é? E portanto, se um teclado meu se estraga, eu, pai, não sei o quê, e ele percebe sempre de tudo, porque pronto, sempre teve uma capacidade muito, muito grande de arranjar as coisas e
quase matematicamente arranjar soluções. E portanto eu se calhar também cresci com esse tipo de narrativa, o que também me deu esta ideia de que se tu consegues fazer alguma coisa, se queres fazer alguma coisa, se fores lutando e se fores tentando perceber, há sempre forma de conseguir aqui arranjar possibilidades. Pronto. E foi assim que aconteceu. Há alguma pergunta que nunca te tenham feito em entrevista, mas que tu gostasses mesmo muito de responder? Queres pensar um bocadinho? Não faço ideia. Quer dizer, haverão muitas perguntas que eu não faço. E eu vou deixar aqui a nota que eu falei contigo ontem e perguntei-te se tu querias que eu te enviasse as perguntas e tu disseste: "Ah, não, se eu não souber vai ser mais giro". Eu achei isso interessante. Portanto, fica aqui a nota editorial que tu não sabias o que é que eu te ia perguntar. Portanto, ou seja, portanto, eu acho que não há. Portanto, eu acho que haverão muitas coisas que não me perguntaram. Muitas delas eu nem sei quais é que são. E se a pessoa me perguntar, eu vou-me aperceber. Olha, se calhar nunca disse isto a ninguém. Mas não faço mesmo a mínima ideia de que pergunta é que podias fazer que nunca ninguém fez. Bolas. Não faço ideia, estava a pensar, não sei. Podes-me perguntar se tenho um instrumento preferido. Já perguntaram isso. Isso também não tem interesse nenhum. Ah, E não tens, claramente. Tens? tenho mais, ou seja, não, acho que sou de fases. Ok. Ah, Vês, olha, pergunta boa. Surgiu aqui uma pergunta boa. Conta lá. não, ou seja, acho que os instrumentos eu tive 4 anos de aulas de piano, já muito mais tarde, assim depois dos 30, Isso e era o tive que eu te aulas de queria guitarra. perguntar, se tinhas tido alguma formação musical, formal. Portanto, já me Não, respondeste que sim. eu tive aulas de guitarra quando era mais novo, pai, dos 13 aos 15 talvez, e depois tive esses 4 anos de piano já muito mais tarde, aos 30 e tal. Hum, e eu tinha sempre esta ideia, há ali um período, nessa altura do primeiro disco, que eu era muito viciado em comprar instrumentos novos e descobrir sons que fossem diferentes. E porque eu achava, e ainda acho isso hoje em dia, que um instrumento novo com um som que eu gosto, quando eu o experimento, mais facilmente me dão aquelas inquietações que estavas a falar no princípio. E portanto, por isso é que eu acho que é de fases. Um instrumento que tem a capacidade de me criar muitas inquietações é o meu instrumento favorito naquele momento. Depois, se calhar, em termos médios, há instrumentos que sempre me deram mais inquietações ao longo do tempo e vão ganhando nessa tabela de preferência uma posição de destaque. Mas nunca é sempre só a guitarra, nunca é sempre só o piano, nunca é sempre o omnichord ou o sintetizador esquisito. Portanto, eu acho que hoje em dia, e se mudasse alguma coisa nessa questão de escola, teria tido aulas de piano desde muito novo e teria feito os 8 graus de piano com 10 anos até aos 20. E acho que isso me daria um outro lugar de entendimento de um instrumento que eu acho que eu, na minha opinião, que não tem que estar certa, né? Dos instrumentos mais completos, porque tem as notas, mas além das notas, o peso com que se carrega nas teclas tem muita emotividade. A guitarra também tem, e pode ser porque eu não sei tocar guitarra para lhe dar essa emotividade, mas eu acho que o piano tem um bocadinho mais. É capaz de me arrepiar durante 15 minutos uma nota de piano se aquilo estiver na sala certa, com o eco certo e tu carregares com a intensidade certa. É como se estivesse a fazer, entre aspas, festas ao piano. Não é festas, mas o piano tem um conjunto de possibilidades que eu acho que é maior do que grande parte dos outros instrumentos. E portanto, se calhar, se me tirassem todos, ficava com um piano, se desse. Isso não quer dizer que ele seja o preferido. Sempre. Depende. Tal como aos concertos. Não tens um que é mais especial que o outro. Tudo faz parte de um processo maior. Sim, eu acho que todos, ou seja, mesmo aquele que hoje em dia já não uso tanto e já não, se calhar só entra numa música um bocadinho e está quase a estragar-se, e quando se estragar, não sei o que é que vou fazer porque já não tenho nenhum igual àquele. Todos eles fazem parte dessa história. É o concerto maior e o concerto mais pequeno. É o, acho que isso é um caminho todos eles tiveram um dia em que eu acho que nunca comprei. Isto é que é uma boa pergunta. Eu acho que eu nunca comprei dois instrumentos ao mesmo tempo. Olha, desafio-te a comprar 2 instrumentos ao mesmo tempo. Não dá, porque Depois vais isso ficar é a que. contar. Mas imagina, portanto, eu acho que todos aqueles instrumentos tiveram um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, em que era o instrumento mais novo e era aquele que eu estava a experimentar. Portanto, todos eles tiveram esse momento de.
entre aspas, É o paixão entre brinquedo mim novo. e o brinquedo novo, sim. Portanto, como nunca tive, e não aconselho, 2 brinquedos ao mesmo tempo. Em 2025 fizeste 20 anos de carreira. O que é que esperas para os próximos 20? Não sei, eu acho que indo muito atrás da conversa, se daqui a 20 eu conseguir tentar, ou fizer sentido eu ainda estar a explicar como é que foram os últimos 40, foi fixe. Não só por estar vivo, que não era mau, mas acima de tudo, se eu ainda estiver a fazer música, se isto ainda estiver da mesma forma, ah, é aquela tal meta, também intemporal, ah, de não saber quando é que termina e que é fixe é que nunca termine. Portanto, não sei. Acho que se daqui a 20 anos mais pessoas conhecerem, mais pessoas tiverem conseguido apropriar-se das músicas, é bom, mas acima de tudo é se eu ainda conseguir estar a fazer isto. Isso será eventualmente o melhor, porque eu acho que isso irá pressupor tudo o resto. David, muito obrigada por esta conversa. Foi um É? gosto enorme ter-te no Ideias a Mais. Ah, já sabem, não se esqueçam de visitar o site, deixar o vosso comentário, dizer quem gostariam de ver aqui como convidado numa próxima e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada. Obrigado.